Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um livro clássico da literatura infantil, conhecido como O Jardim Secreto. O Jardim Secreto chegou por aqui graças à parceria do canal com a maravilhosa, queridíssima editora Dark Side Books, que encaminhou esse livro pra cá em um lançamento de 2021 que muitos leitores já conhecem, que muitos leitores amam, que muitos leitores carregam no coração. Uma vez que eu já comentei sobre a história desse livro, já escrevi resenha, já de certa forma me aprofundei nos detalhes e ali nas interpretações que a gente pode tirar da história, esse vídeo vai seguir um caminho um pouquinho diferente. Primeiro eu vou recapitular com vocês o que acontece, quais são os aspectos iniciais ali, o pontapé da história de O Jardim Secreto. E em seguida a minha ideia é refletir e realmente conversar e ter um diálogo com vocês sobre tudo aquilo que a gente encontra, todas as lições, todas as mensagens que permeiam cada palavra desse livro escrito pela Frances Hodgson Burnett. Para aqueles que não conhecem, que talvez aí estejam se situando em toda a história de O Jardim Secreto, aqui a gente vai conhecer a Mary, uma garotinha que infelizmente perdeu o pai e a mãe por conta de uma epidemia de cólera. A partir desse momento ela vai ali morar numa casa que ela não conhecia, com um tio que ela não conhece, que dificilmente fica ali na residência, num local afastado ali dos centros urbanos, então é uma residência rural, é uma residência distanciada realmente, e que então vai promover diversas transformações na menina, mas também nas pessoas à sua volta. E como você talvez esteja imaginando, como talvez você já saiba, tudo vai acontecer quando a Mary descobre um jardim secreto. Um jardim que estava fechado, que estava ali praticamente acabado, abandonado, que muitos achavam que tinha ali morrido e que pelas mãos da menina, pelas mãos do Deacon, pelas mãos do Colin, vai florescer novamente e vai permitir que esses personagens e que o próprio leitor aprendam coisas, recebam mensagens e compartilhem lições que serão carregadas ali talvez ao longo de todas as suas vidas. O Jardim Secreto é um retrato de uma época muito específica. Aqui a gente ainda vai acompanhar toda aquela questão social das governantas, das empregadas, das babás que cuidavam de crianças, dos pais que não tinham ali praticamente qualquer contato com o crescimento, com a educação das crianças, que não tinham uma relação bacana com elas. Aqui a gente vai perceber em diversos momentos um certo abandono das crianças pelos adultos, e quando não um abandono, uma espécie de relação diferente dessa que a gente tem hoje, que a gente tenta estabelecer hoje aqui no mundo contemporâneo, no mundo em que o leitor de 2021 se localiza. A gente percebe vários momentos de preconceito, não apenas de classes, mas também de culturas, de pensamentos, às vezes até de cores. Por conta de tudo isso, o Jardim Secreto nos permite realizar interpretações realmente curiosas, peculiares, interessantes entre um momento histórico específico e o que a gente vive hoje, mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, não é sobre isso que eu quero falar nessa resenha, porque eu acredito que onde ele realmente se destaca, e é claro que a gente não pode passar o pano, que a gente não pode ignorar que certas coisas existem e que estão ali e que podem servir como impulsionadores de questionamentos, de crítica, de conversa com as crianças. Para onde eu sempre olho, para onde realmente o livro brilha, é nas mensagens, nas lições e no jeitinho que ele tem de entrar no nosso coração e ficar ali para sempre, mesmo quando a gente já nem percebe mais que ele está ali. O Jardim Secreto é uma história sobre uma menina que perdeu os pais e que foi morar em uma casa que ela não conhecia,
com pessoas que ela não conhecia e com costumes que ela não estava acostumada e com gente dizendo que ela deveria fazer coisas de formas diferentes, como ela nunca pensou que pudesse acontecer, e que com muita dificuldade e às vezes ali um pouco de impaciência, ela se percebeu mudando. E quando ela se percebeu mudando, ela acabou descobrindo também coisas que nunca imaginou. Acabou descobrindo magia, acabou descobrindo um jardim escondido e acabou por descobrir também como o amor consegue fazer coisas incríveis, sensacionais, maravilhosas dentro da gente e ao nosso redor. O Jardim Secreto é uma história sobre um menino que muitos acreditavam que não duraria 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Sobre um menino que ouviu por tantas e tantas vezes que estava doente, que não ia conseguir isso e aquilo outro, e que de repente, quando surge ali um elemento novo na história, começa a questionar e começa a tentar e começa a superar todas as expectativas, porque alguém acreditou nele, mas também porque alguém se posicionou contra ele. Disse para ele que não ia aceitar o que ele estava dizendo, disse para ele que não iria ser mandado por ele, que não ia aceitar as suas birras e os seus preconceitos. A sua própria forma permitiu que ele mudasse. O Jardim Secreto é uma história sobre um jardim abandonado por muitos e muitos anos, que muitos já tinham ali perdido as esperanças de algum dia conseguir colocar os pés novamente e que de repente começa a florescer. Porque coisas mudaram, porque alguém resolveu fazer diferente, porque alguém ousou tentar, porque os astros e as coisas e os elementos se posicionaram de uma forma um pouquinho diferente, e assim, cada elemento, por menor que fosse, garantiram que tudo se realinhasse e que mudanças começaram a acontecer. E se a gente parar para pensar, é mais ou menos assim na vida também. Muitas vezes as coisas parecem sempre iguais e a gente repete os mesmos pensamentos e segue na mesma atmosfera complicada, difícil e tempestuosa. Mas alguma coisinha muda e de repente ela permite que outra coisinha mude e outra coisinha mude. E quando a gente percebe, tudo mudou. E apesar de todas as coisas que eu já disse, apesar de todas as outras coisas que eu poderia dizer, existe um ponto em O Jardim Secreto que me marcou profundamente a primeira vez que eu li e que me marcou novamente quando eu realizei aí a releitura, que é justamente a ideia de que pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, tortuosos, tenebrosos, difíceis, são como uma doença. Basta o primeiro deles entrar na sua mente para que outros comecem a surgir e outros comecem a surgir. E quando você percebe, a sua cabecinha já está infestada de pensamentos ruins e você não sabe mais como erradicar essa doença, que você nem lembra mais como surgiu. E por isso é importante a gente estar sempre atento, para que nenhum pensamento ruim se instale aqui. Eles vão surgir, com certeza eles vão surgir, mas a gente não pode permitir que eles façam morada na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Porque quando um se instala, é muito fácil que outras sigam o mesmo caminho. E daí, tudo fica um pouco mais difícil e se torna realmente um desafio para mandar todos eles embora. E se existe aí uma lição, uma mensagem para fechar esse vídeo, eu acredito que precisa ser essa. Não deixe nenhum pensamento ruim fazer morada na sua mente. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também coloca aí nos comentários se você gostou desse formato aí diferente de vídeo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o Jardim Secreto e sobre todas as mensagens e reflexões que esse livro promove
nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.